aqui à frente o diretor da Câmara de Gestão Pública do Conselho de Administração, o senhor Fábio Mendes Macedo, que falará sobre o Índice de Gestão Municipal. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de conhecimento, onde buscamos com isso agregar uma melhor forma de percepção e diagnóstico da gestão pública brasileira, em parceria com a gestão de cidades, uma promoção em parceria do Conselho Federal de Administração, do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, com a AMUNES e demais parceiros e patrocinadores desse evento, o nosso muito boa tarde. Inicio trazendo uma saudação e agradecimento do nosso presidente Mauro Cross, fraternal abraço a cada um que se faz presente neste auditório, para que a gente faça um pequeno bate-papo sobre essa ferramenta tão importante para a sociedade, a nível de controle social, a nível de gestão pública para os agentes políticos, para os agentes públicos, em especial aos profissionais da administração, gerando subsídio para a tomada de decisão na gestão pública brasileira. O Conselho Federal vem trabalhando arduamente com o intuito de oferecer ferramentas e soluções ao Brasil, à sociedade brasileira. E o IGM é fruto disso. E aí, gente, essa realidade, tem algum município do Espírito Santo que viva a mesma realidade? Será que temos alguma dessas situações aqui no estado do Espírito Santo? E aí, o sistema CFA-CRAs, às vezes, observa muito que as pessoas sempre dizem: de quem você se lembra? Quem é que é sempre o responsável por todas essas desgraças? Aí alguns dizem que a culpa é de Brasília. Brasília é o antro de sem-vergonhice, é o antro de corrupção, é o antro de desvios financeiros e tantas outras coisas. E esquecemos que Brasília é o reflexo da nossa sociedade, das nossas escolhas. Fomos nós que mandamos para lá os políticos que lá estão e que nos representam. E aí não, a culpa não está só em Brasília não, a culpa é do governador. O governador não faz o dever de casa. O governador não cuida da saúde, o governador não cuida da segurança, o governador não cuida da parte habitacional. E será que a culpa é só do governador ou é nossa também enquanto entes sociais que somos? O governador consegue trabalhar sozinho, sem que tenha uma equipe qualificada, uma equipe técnica e que apresente resultados e eficiência para a sociedade? Então temos que começar a fazer algumas reflexões, porque sempre é mais fácil e mais conveniente dizer que a culpa é do outro, estar no outro e não assumir o seu papel social, o seu papel de controlador, o seu papel de agente transformador de uma sociedade. O Brasil hoje, o Brasil de amanhã e o Brasil do futuro, somos nós que iremos construir, somos a nossa sociedade. Mas a culpa também é do prefeito. Porque o prefeito lá não tapou os buracos. Porque a vala está aberta, o esgoto e etc. E aí a gente também faz a mesma reflexão. Será que a culpa está no prefeito? Que às vezes pode até ter boa vontade, ele só não consegue fazer ou não montou uma equipe técnica qualificada para o auxiliá-lo, para desenvolver competências e habilidades que precisam ser geradas no Brasil. Porque hoje, gente, o Brasil, ele passa por um grande caos. Alguns dizem que é político, eu defendo que o grande caos brasileiro é de gestão. Sempre se achou que no Brasil, qualquer um, com qualquer área de formação, acha que tem as competências a fazer gestão. E aí quem paga essa conta é quem? A sociedade. Somos nós, contribuintes do poder público. E aí isso perdura por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, e isso às vezes evolui para cada agente político, quando entra, traz o quê? Um plano de governo. Seja governo, estado, município, união, os 3 poderes. E aí, geralmente, os gestores que entram, olham pelo retrovisor o tempo inteiro, ele esquece
que na direção de um carro, ele tem que olhar o para-brisa, os horizontes, as oportunidades, mas alguns gestores se apegam ao retrovisor, olhar o que o outro fez e diz, não, isso aqui era do outro, joga tudo no lixo e vamos começar do zero, porque agora é a minha gestão, eu sou o gestor, e esquece que a administração pública ela é continuada, ela é ao bem da sociedade, a sociedade não morreu, a sociedade continua, precisando de necessidades, de demandas, e o cobertor é pequeno. Se não houver planejamento, direção, controle, correção, a gente vai afundar cada vez mais o país em um mar de lamas, talvez impossível de ser recuperado. Mas eu, como entusiasta, porque eu sou um entusiasmado com as coisas, eu sempre acredito que é possível mudar, mesmo dentro das adversidades. Mas a culpa também é do servidor público, que agora ele está demonizado. A culpa de todo o problema no Brasil é do servidor público. Hoje nós temos no Brasil 12 milhões de servidores públicos. Toda a receita, executivo, legislativo e judiciário, geram um faturamento, uma movimentação financeira de 727 milhões de reais. Vai para as mãos de quantos milhões de brasileiros? 12 milhões. E aí, quando isso chega nas mãos, as pessoas esquecem de olhar, por exemplo, a revista Forbes, que saiu agora, a última edição, ela traz as 60 pessoas mais ricas do Brasil, que faturaram, aumentaram as suas riquezas em 232 milhões de reais. E a culpa é do servidor público, que em 12 milhões ganha 727 milhões. Mas aí as pessoas às vezes esquecem que o servidor público, ele já tem os seus impostos retidos na fonte, sem a possibilidade até de sonegá-los, como alguns outros segmentos o fazem. Ele já vem, por exemplo, lá no meu estado, que eu venho, que é o estado do Acre, eu já tenho retido na fonte 14% de previdência e tenho 27,5% de imposto de renda. E aí diz, Fábio, tu é rico, tu ganha alto salário. Não, a partir de 4.800 e poucos reais, você já passa a pagar uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. Então eu já tenho retido na fonte 41,5%. Digamos que eu ganho 5 mil, eu já deixo retido e fico com 2.900. Os 2.100 o governo já pegou para o seu cobertor. E às vezes se prendem em um juiz, como por exemplo o Rio de Janeiro, quebrado como estava, um juiz levou 650 mil reais. Só que essa não é a realidade dos servidores públicos brasileiros. Muitas vezes são dos agentes públicos. Aqueles que são indicados, às vezes aqueles que são nomeados, e tantas outras situações, e aí a gente precisa começar a pesar na balança essa demonização que está sendo feita. O maior patrimônio de uma organização são quem? As pessoas. Ninguém consegue desenvolver uma organização, seja ela pública ou privada, sem pessoas. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas, e as prefeituras do Brasil hoje estão quase dentro do seu limite de responsabilidade fiscal, pagando 50% com folha de pessoal, com custo de pessoal. Só que subutilizam essa matéria-prima, subutilizam essa potencialidade em desenvolver certos municípios. Então os gestores precisam começar a entender que uma organização, um CNPJ, sem pessoas, é um ente morto. Nenhuma organização sobrevive só de CNPJ, ela sobrevive de pessoas. E aí a culpa também, às vezes somos de todos nós, que temos a mania de nos vitimarmos. Não. Porque a culpa é do fulano, é do Delprano. Porque eu sou um excluído da sociedade. E tantas outras situações. E aí eu convido os senhores a essa tarde, por meio da ferramenta IGM, que gera um diagnóstico dos municípios, começarmos a ser agentes de transformação, agentes contributivos da nossa sociedade, sejam prefeitos, sejam secretários, sejam deputados, sejam vereadores, seja a sociedade de forma geral.
nós estamos trazendo aos senhores uma ferramenta que lhes dá um diagnóstico apartidariamente. Eu não tenho partido azul, verde, amarelo, lilás, vermelho, roxo, para mim difere. E contra dados não há argumento, há possibilidades de se trabalhar o melhoramento desses índices. A culpa também é do Detran, que não tapa os buracos. Eu fiscalizo o destino final dos recursos, os recursos que estão ocorrendo e sendo movimentados em nossa sociedade, eles são controlados dentro, por exemplo, de um portal da transparência? E aí, gente, o sistema CFA-CRAs, ele tem a missão de promover a ciência da administração, pois a administração é uma ciência, ela traz em sua essência a formação e o conhecimento técnico para se fazer gestão. Está na hora de sairmos do amadorismo. E aí, o Conselho visa as competências profissionais e a sustentabilidade das organizações para o desenvolvimento do Brasil. Sua atividade gira em torno de orientar, fiscalizar e normatizar o exercício da profissão no Brasil, trazendo ainda atualmente quase 400 mil profissionais devidamente habilitados ao exercício legal, e às vezes algumas autoridades chegam para mim e dizem assim: por que eu contrataria um administrador? Primeiro, porque o cara conhece de gestão, conhece de administração. Segundo, ele estar devidamente habilitado o possibilita uma segurança jurídica, de caso esse profissional não desenvolva com competências as suas habilidades gerenciais e administrativas, o senhor pode denunciar ele no Conselho Regional de Administração. Ele vai entrar num código de ética, pode até ter o seu registro profissional cassado. E aí, atualmente, nós estamos em todo o Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal, e eu sou o filho caçula desse sistema. O Acre foi o último regional a ser construído, e estar no Espírito Santo é muito bom. Eu estou encontrando muitos acrianos e acrianas. Ontem mesmo, no curso que nós ministramos, tínhamos uma acriana que veio morar aqui. Teve até um conselheiro do CRA que disse assim: olha, tem muito acriano virando capixaba, hein? Olha lá que a gente vai puxar essa galera para cá. Mas enfim, gente, dentre essas contribuições que o sistema CFA-CRAs vem dando ao país, um deles que foi criado foi o GESAI, Sistema de Gerenciamento de Água e Esgoto do Brasil. Vocês irão ter a oportunidade de ver o aprofundamento do IGM, mas o GESAI, ele traz a mesma essência do IGM, porém gerando um diagnóstico de toda a água e esgoto do nosso Brasil. Nós mapeamos os 5.570 municípios, o índice de captação, o índice de transformação, o desperdício, quanto custa a água, quanto que está chegando de água efetiva nas torneiras. Para vocês terem um exemplo, a cidade de Palmas, no Tocantins, fechou uma parceria com o Conselho Federal de Administração, e nós tivemos agora até uma audiência pública com a empresa concessionária de água do município, que baixou de R$5 para R$2 o valor da água. E aí descobrimos que a água que Palmas estava pagando, ela estava pagando para ela e para os municípios ao redor. Ou seja, quem estava pagando uma conta a maior era os palmenses, né, as pessoas de Palmas. Então, o GESAI também é uma excelente ferramenta de diagnóstico, com mais de 70 indicadores, e aí também é público, o acesso é público, cada um pode entrar lá no site do CFA, tem o link e fazer o devido acesso, ele é muito autodidata. A outra ferramenta que nós entregamos para a sociedade brasileira foi o Índice de Governança Municipal, que nós mapeamos também o Brasil em 3 dimensões, em 13 indicadores e 29 variáveis, permeando um diagnóstico de finanças, gestão e desempenho. Nós também estamos entregando para a sociedade brasileira quase 600 profissionais da administração formados
como consultores de micro e pequenas empresas. Então, pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento, para fazer consultoria às micro e pequenas empresas brasileiras. Estamos com diversos convênios, dentre eles, um que nós assinamos agora com a plataforma Mais Brasil. Alguém aqui já ouviu falar do Siconv? Quem já ouviu falar do Siconv aqui? Que capta recursos de transferências federais. Pois bem, essa ferramenta passará a chamar-se Plataforma Mais Brasil. Dentro dessa Plataforma Mais Brasil, o CFA agora ganhou um assento para discutir as transferências da União, e uma das análises que serão feitas é o IGM, são os indicadores daqueles municípios. E também o governo federal vem aplicando o MEG, Modelo de Excelência de Gestão. Esse MEG vai gerar um ranqueamento de 0 a 1.000 aos municípios. O município mais próximo de 1.000, maior será a confiabilidade para receber recurso financeiro de transferências da União. E isso já tem lei agora, foi aprovada dia 1º de outubro, salvo engano a lei 10.235, de 2019, foi agora dia 1º de outubro. Já está entrando em vigor, já vai começar a ser cobrado, está tendo um nicho subdividido dos municípios que precisam se adequar a esse modelo de excelência de gestão, e agora já começa a cobrança para os municípios com até 50.000 habitantes, depois desce para 30.000, depois 15.000, e 2022, todos os municípios brasileiros terão que estar aderindo. Fábio, é obrigado o município a aderir? Não, só que vai chegar 2 projetos. Esse município implantou o modelo MEG, está desenvolvendo, e esse daqui não fez nada. O modelo MEG vai ser o diferencial para liberar recursos para um em detrimento do outro. Então, nós estamos fazendo parte desse projeto. E aí, gente, o IGM, ele visa promover um debate quanto à importância da gestão pública brasileira, por meio da promoção e o desenvolvimento dos municípios. Nós somos 5.570 municípios, e é hora de a gente começar a trabalhar planejadamente esses municípios. E aí é possível acompanhar como os municípios usam os seus recursos por meio da boa gestão e geração de valor público para a sociedade. Algumas pessoas às vezes me perguntam: a administração pública não tem lucro. Eu disse: leve engano que você tem. Na minha concepção, a gestão pública tem lucro, sim. Quanto que socialmente investido gerou de impacto e retorno, inserção à sociedade e aquele convívio. Uma praça gerada, quanto que diretamente ele impactou naquela sociedade local. Isso é a lucratividade da gestão pública e precisa começar a ser mensurada. Então, a ferramenta IGM, ela veio para ajudar os profissionais a diagnosticar e auxiliar tecnicamente os gestores públicos, os gestores municipais, aos gestores municipais avaliarem e entender a necessidade de começarem a gerar boas práticas, começarem a gerar caminhos exitosos e sair do achismo. Eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo. E aí começar a usar os dados. Para o cidadão, estimula a participação social. O cidadão passa a ter um controle social dos dados dos municípios. Visando aí uma maior integração com o governo e a sociedade. Dentro do setor privado, orientar ações voltadas ao desenvolvimento e alocação de recursos. Por exemplo, teve um município brasileiro que ele é o primeiro, ele é o top no cluster dele, e aí ele fez uma mega matéria, deu publicidade no Brasil todo, chamando empresários a investir na cidade dele, porque era a melhor cidade para se viver, era a melhor cidade para se investir, era melhor isso, era melhor aquilo, e ele fez dos indicadores um marketing de desenvolvimento para chamar novos investimentos. A pesquisadores a possibilidade de analisar os dados, confrontá-los e identificar boas práticas. E aí, como eu disse aos senhores, o Brasil tem a mania de adotar métricas internacionais, e aí às vezes esquece que a gente tem que fazer análises internas.
E o IGM traz essas 3 dimensões: finanças, gestão e desempenho. Como é que estão as finanças do meu município? Como é que isso está sendo gerido e qual é a entrega efetiva disso para a sociedade? Resultados palpáveis. Por exemplo, não adianta eu ter investido R$2.000 na educação e ter uma nota IDEB 2, 3. Gente que investiu R$200 está tendo nota no IDEB 7, 8. Alguma coisa está errada. Alguma forma de fazer está errada. E aí eu já trago uma percepção aos senhores, que o IGM ele traz dados, mas as análises somos nós, enquanto gestores, que precisamos mapear e encontrar as deficiências. Dentro da dimensão finança, analisa indicadores de gestão financeira do município, os gastos com saúde e educação. Na parte da gestão, analisa indicadores e mensurações práticas da administração adotada no município. E, por último, desempenho, que gera impactos de políticas para o cidadão, aquilo que impactou diretamente o cidadão brasileiro. E o IGM ele é constituído de uma base de dados oficiais do Brasil. Todo dado consolidado no IGM, ele foi captado de banco de dados como PNUD, IBGE, INPE, Munique, PNUD, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, são todos os dados utilizados do IGM, são dados oficiais. Às vezes tem dados que mandam solto, que tem situações na internet, tudo isso. E todos os dados do CFA, do IGM, eles são fechados em 31 de dezembro. Então, 31 de dezembro de cada ano é a linha de corte dos dados coletados. Então, quando dá em janeiro, a gente lança o novo IGM. Já estamos trabalhando para, até março, lançar o de 2020, ano base 2019. Esses dados consolidados foram mais de 2.400.000 dados, que foram tratados e trabalhados, subdividido em 13 indicadores e 29 variáveis. Quem são esses indicadores? IGM trabalha finanças, gestão e desempenho. Ele traz como indicadores o índice Firjan para análise financeira dos municípios. Ele traz os investimentos em saúde, educação, equilíbrio previdenciário. Aqueles municípios que têm previdência própria, a gente também está fazendo uma análise desses municípios. Custo legislativo, quanto custa o nosso legislativo brasileiro? Quanto que efetivamente deveria estar custando e quanto que efetivamente a sociedade está pagando pelos nossos políticos? A gente também faz uma análise do planejamento, do número de cargos comissionados, da transparência, da qualidade da gestão, da saúde, da educação, da segurança, da qualidade habitacional e da vulnerabilidade social. Então, o que o IGM tem que os demais não tenham? Então, a gente acabou fazendo um paralelo, que é o IGM-CFA, ele traz gestão fiscal, qualidade dos gastos, capacitação, captação de recursos, educação, saúde, previdência, recursos humanos, lei geral das micro e pequenas empresas, transparência, regularidade no calque, saneamento, segurança e vulnerabilidade social. E aí tem os demais indicadores hoje também, o Renda Folha, educação, saúde, gestão, governança, recursos humanos, IDH. Por exemplo, ali o IDH, algumas pessoas questionam, por que o IGM não traz o IDH? Porque o IDH ele trabalha o censo a cada 10 anos, e os dados do IGM são sendo dados coletados e tratados de, no máximo, 4 anos. Então, às vezes já ocorreu lá no CFA de um gestor entrou, porque esses dados não sei o quê, porque o político não era assim. Eu disse, senhor, a gente não trabalha a política A ou B, a gente trabalha os dados. Os dados são dos últimos até 4 anos, e isso quer dizer que pode pegar a sua gestão atual como pegou da gestão anterior. Para a gente o que importa é o resultado social, são os dados consolidados para a sociedade. E aí, o CNM,
o IEGM do TCE e o índice Firjan. Aqui é um breve comparativo do que o IGM traz e os demais estão trazendo. E aí aqui é uma análise do primeiro IGM, quando nós começamos em 2016, nós pegamos os 5.570 municípios, colocamos dentro de uma sacola e ranqueamos. Mas aí era injusto eu pegar, por exemplo, São Paulo e comparar ele com Macapá, no Amapá, ou com Rio Branco, no Acre. E aí o que nós criamos? Não, vamos clusterizar, subdividir em grupos. A partir de agora, vai ficar os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes. Na primeira versão, a gente conseguiu chegar a 3.300 municípios, agora a gente chegou nos 5.570 municípios. A base de cálculo, antes a gente usava o ranqueamento, agora a gente criou metas dentro do grupo. A gente começou, o Brasil tem a mania de adotar meta da ONU, meta ODS, meta Pacto Mundial 2030 e por aí afora. E o que nós vimos? Como é que eu vou pegar uma meta 2030, uma ODS, etc., e aplicar nos lugares e municípios que nós temos brasileiros que ainda vivem no isolamento? No Acre eu tenho um município que vive no isolamento. Só chega de barco ou de avião. Quando o rio seca, a gente não consegue andar de barco, só vai de avião. E aí como é que eu vou impactar uma política social dessa de desenvolvimento? E o que nós fizemos? Nós criamos uma métrica de meta a ser alcançado. Nós criamos uma faixa de 10%, pegamos o pior, melhor do grupo de 10% e ele passa a ser referência para os 90%. Então o prefeito, o gestor, não vai ter mais aquela desculpa, fulano faz, mas não dá para eu fazer. Ei, mas o cara é igual a ti, como é que o cara está fazendo e tu não faz? Se ele está sendo igual a ti, ele tem a mesma população que você, ele tem o mesmo PIB que você, ele tem toda uma estruturação igual, ele consegue e tu não consegue, está faltando o quê? Gestão. E aí, a separação se dá assim, pegamos os 5.570 municípios e então não está passando, mas como é que funciona aqui? Aqui nós temos os 5.570 municípios aqui dentro e nós criamos uma clusterização de 8 grupos. Quando abre aquilo ali, se dividem e ficam 8 grupos, e esses grupos são divididos pela sua população e pela sua riqueza. Divide todo o PIB da população pela sua riqueza e tem-se a média. Então, dentro dessas clusterizações, nós temos de 0 a 20 mil habitantes, de 20 mil a 50 mil, de 50 a 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Faz essa clusterização, tanto por PIB como por renda. E aí é onde surge a meta, que eu pego. Digamos que eu tenho 1.000 municípios dentro do mesmo grupo. São aqueles municípios que vão até 20 mil habitantes. Hoje nós temos dentro desse grupo 1.950 municípios. Eu tiro 10%, 10% de 1.000 daria 100. Eu pego o 100 e esse passa a ser uma referência de meta a ser alcançada pelos 90%. Se 10% do grupo consegue alcançar, por que os outros 90% não vão trabalhar tendo a mesma estrutura, o mesmo desenvolvimento, a mesma possibilidade de crescimento e desenvolvimento? Então nós criamos com isso uma meta possível dentro do SMART da administração, que é ser específico, mensurável, alcançável, temporal, e os demais itens se estabelecem dentro de uma meta. E aí a gente fez aqui uma pequena análise do Espírito Santo. Como é que está a cidade do Espírito Santo? O estado do Espírito Santo? Atualmente nós temos 3 municípios, aquilo ali é uma nota que vai de 0 a 10. Então nós temos um município apenas que está próximo do 10. Nós temos uma grande faixa aqui de 22 municípios que estão entre nota 7, 8, 6 ou 7 mais ou menos.
Então, assim, essa tela está desfocando muito. Então, a gente fez um histograma de divisão dos municípios, que a nota ela vai de 0 a 10. E aí, quando eu faço uma análise dos estados do Sudeste brasileiro, o Espírito Santo tem nota 6,87, de uma nota, como eu disse, de 0 a 10. Minas Gerais está com 6,81, Rio de Janeiro 5,76 e São Paulo 7,25. Então São Paulo está um pouquinho melhor e vocês vêm em segundo lugar quando eu faço um comparativo com média por dimensão. IGM e CFA, vocês estão com a nota 6,86 e o nível Brasil está 6,48, de municípios iguais a vocês, dentro da clusterização. Finanças, vocês estão com 5,61 e os demais municípios estão com 5, a média Brasil é de 5,24. Na parte de gestão, 7,42 e nível Brasil 7,97. Na área de desempenho, 7,54 para 7,23. Aqui é um mapa das finanças do estado do Espírito Santo. Quanto mais verdinho, mais desenvolvido ele é na parte financeira. Quanto mais vermelhinho, mais deficitário financeiramente ele está. Aqui nós temos um mapa de gestão, que também mostra como é que está a gestão. Acho que aqui tem dois estados apenas que estão bem precários, né? Dois municípios, um aqui e outro aqui que está mais vermelhinho, e esses aqui meio que rosinha também. Mas no mais a maioria está caminhando bem na parte da gestão. E aí o mapa de desempenho, que são as efetivas entregas à sociedade, os resultados, quando eu gero finanças, quando eu gero gestão e quando eu gero o desempenho. E aí, gente, acessar, vamos tentar no celular, acessem aí para mim, igm.cfa.org.br, a gente não sabia, a gente ia fazer simulações aqui rápidas, mas como o sistema aqui não tem internet, então vou convidar os senhores a pegar o celular e a digitar esse site aqui, ó, igm.cfa.org.br. Vamos entrar aí rapidinho. Daí o meu para eu ir acompanhando aqui, fazendo. Então todo mundo acessou aí a página do IGM. Bem, ele é muito fácil de navegar, aberto a toda a sociedade. Então, bem aí, ó, no cabeçalho tem explore os seus dados IGM. Então, quando eu abro aqui, eu tenho a possibilidade de fazer uma análise individualizada do município. Eu tenho como fazer uma análise comparativa daquele município com outros municípios, totalizando até 3 municípios. E eu tenho também como fazer o ranqueamento dos municípios, dentro da clusterização. E aí, dentro desse ranqueamento, eu também posso gerar filtros. Por exemplo, escolher o estado do Espírito Santo. Então, eu vou escolher o estado do Espírito Santo e vou fazer um ranqueamento dos municípios. E aí, vamos lá. Façam aí uma escolha do município. Vila Velha. Vila Velha, Espírito Santo, pesquisa o perfil. Aí ele já me traz, de cara, que Vila Velha tem um IGM de 7,29, ou seja, a soma das 3 dimensões, a sua média, uma nota de 7,29. O melhor do grupo tem uma nota de 8,34. Ele está na posição 29ª de 154 municípios iguais a ele. Então, nós temos no Brasil 154 municípios com a mesma estrutura, finanças e pessoal de Vila Velha. Nós temos aqui uma população de 479.666 habitantes, e se eu pegar toda a riqueza de Vila Velha e dividir pela sua população, cada cidadão residente munícipe daqui vai colocar no bolso R$ 23.800.
R$11,31. E aí eu começo a descer e vou vendo as análises. 2016, eu tenho uma série histórica, 16, 17, 18. A nota foi de 6,97, a melhor do grupo era 9,47. 2017, 7,23, o melhor do grupo, 9,26. 2018, 7,29, o melhor do grupo, 8,34. E aí mais à frente eu tenho um triângulo. Quando eu olho esse triângulo, o que os municípios precisam é alcançar as suas extremidades. Então, quanto mais próximo das extremidades, melhor é o desempenho do município em determinada dimensão. E aí, Fábio, eu quero aprofundar. Aí tem aqui, ó, explore a dimensão. Aí você clica em finanças. Vamos lá olhar as finanças do município. Aí ele me traz um pequeno resumo da série histórica. E aí ele começa a aprofundar a parte fiscal, a parte de investimento, equilíbrio previdenciário. Vamos pegar um exemplo aqui do custo legislativo. Municípios iguais a Vila Velha, melhor do grupo, está gastando 35,37. A cidade de Vila Velha está gastando 57,36 com os seus vereadores. Então, às vezes, pode ser que faça um ajuste, investe, devolve dinheiro e faz outras benfeitorias e tantas outras situações. Isso aqui foi só um exemplo, como aí a gente começa a navegar. Finanças, gestão, desempenho, subdivide, olha as metas, faz análises e etc. pertinente a essa análise, tá bom? Gente, outra ferramenta que o sistema CFA-CRAs criou foi a Agenda da Gestão Municipal. Nós temos um administrador no estado do Acre, o administrador Marcos Frederico, que ele trabalha na Associação dos Municípios do Acre. E ele via o quão difícil era os prefeitos terminarem as suas gestões ou cumprir as obrigatoriedades de gestão. Então ele criou um manual que traz as nomenclaturas, tudo aquilo que o prefeito se relaciona, o que é um STF, Superior Tribunal de Justiça, o que é um TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então ele elencou todas as nomenclaturas, fez também as obrigações, dever de prestar conta, eu presto conta para quem, entrego o que é um convênio, o que é um contrato, o que é a lei de responsabilidade fiscal, o que é um PPA, o que é um LDO, o que é uma LOA, até que prazo eu tenho que encaminhar para a Câmara, até quando que isso tem que ser aprovado, o que se faz dentro disso. E finalizou com um calendário, que esse calendário traz, até o dia 6 o prefeito tem que cumprir, entregar a CAGED, entregar a GFIP, entregar as informações A, B, C, até o dia 15 o prefeito tem que fazer o quê? Até dia 25 tem que repassar as finanças da Câmara de Vereadores, e assim por diante. Fizemos aí um checklist para auxiliar os gestores públicos e a sociedade também nesse controle social. E por último, nós criamos também o acesso exclusivo. Quem ainda está aí com o celular na mão? Dentro dos municípios, lá no final da página, tem um acesso que diz outras informações do seu município, acesso exclusivo aos profissionais da administração. O que a gente está trazendo dentro desse acesso exclusivo? Nós estamos trazendo um painel interativo que você consegue fazer análises mais aprofundadas daquele município. Você vê aquele mapa financeiro que vocês viram aqui, gestão, finanças e desempenho, mapa individualizado da cidade que você queira estudar, aprofundar o conhecimento e etc. Nós criamos um simulador. Fábio, hoje os meus dados são esses, X, Y, Z, mas se eu melhorar nas finanças isso, eu vou para que posição? Então a gente criou dentro do acesso exclusivo um simulador, aonde eu estou e aonde eu posso estar fazendo o quê? Uma premissa da gestão, que é planejar. Planejando, definindo tarefas, aonde é que eu posso chegar, como é que eu posso melhorar os meus indicadores, e isso é possível dentro do simulador. Criamos ali um
A série histórica, pegamos desde 2016 todo o banco de dados que foi trabalhado, todas as informações, e tudo isso também está consolidado dentro desse série histórica. Conceitos, a gente trouxe detalhadamente o que é cada conceito desse que os senhores navegaram agora na página principal. O que é, por exemplo, índice de liquidez, o que é uma receita própria, o que é colaborador, o que é gasto, o que é vulnerabilidade social, o que impacta, como é que deixou de ser. Então é como se fosse um manual instrutivo de tudo aquilo que está exposto externo. E por último, esse último aqui é a fontes de dados. Aqui a gente consolidou todos o banco de dados bruto que nós coletamos. Ah, Fábio, eu não estou confiando nisso que vocês trataram, não. Tudo bem, a gente te dá as informações brutas e tu vai trabalhar nela. Tudo aquilo que a gente captou da Secretaria do Tesouro Nacional, tudo aquilo que a gente captou do PNUD, tudo aquilo que a gente captou do IBGE, tudo aquilo que a gente captou de todos os órgãos legais e existentes dentro do Brasil que chancelam as informações. E aí aqui a gente consolidou. Lembrando que só em 2018 nós compilamos 2.400.000. Então imaginem que tem que ser aí pelo menos um HDzinho de 1 tera, né? Para poder levar 16, 17 e 18. E aí, gente, meu muito obrigado, em nome do sistema CFA-CRA, pela presença dos senhores.